Rafa, cara, esse ano de 2023 foi um ano de muita mudança pra você, né, cara? E, pô, você mudou de empresa, enfim, teve uma série de mudanças aí na tua vida. Você agora foi pra Nordem. Como é que foi pra você, puta, mudar? Eu sei que você mudou, não radicalmente, mas mudou um pouco o formato do business, etc. Você assumiu a operação da Nordem. Como é que foi isso pra você? Conta pra nós. Fala, Zé. Olha só, essa transição, eu costumo dizer que ela. Eu não vou dizer que ela é complexa, porque no final das contas eu estou vivendo ali o mesmo ecossistema, porém ela é diferente, porque eu estou do lado oposto do balcão. Antes eu estava muito acostumado a gerir uma operação, como era a operação da Zenvi ali, gerindo times de engenharia para construir um produto. Hoje eu estou gerindo uma operação focada em habilitar os parceiros. Então é uma discussão diferente do que eu estava acostumado, o que não significa que é ruim. Então essa, digamos, transição ela vem sendo positiva. Hoje eu percebo que a Nordem ela me oferece ali uma grande possibilidade de escalar uma visão mais horizontal do meu conhecimento. Então, antes eu tinha uma visão muito focada no ecossistema de seguros. Depois, na Zenvi, eu tive a oportunidade de conhecer bastante sobre o ecossistema de experiência do cliente, de jornada, da digitalização da jornada do cliente, desde a visão do topo de funil até a visão de experiência de conversacional. Hoje, com a Nordem, a gente pode navegar, por exemplo, em empresas focadas em fibra, telecom, energia, seguros. Então, a gente acaba ampliando o nosso portfólio, o que para mim é super positivo. Legal, legal, cara. E me conta uma coisa. Só para aquele cara que tá conectando agora e, puta, não começou a assistir o episódio do início, qual é a tua posição na Nordem, exatamente? Legal. Hoje eu atuo como diretor de tecnologia e estratégia. E o que é a minha posição? Basicamente, eu atuo conectado aos parceiros. Então, vou dar um exemplo aqui. A Zenvia tem a necessidade estratégica de alavancar os seus produtos. E nessa necessidade estratégica, ela precisa de bons parceiros nessa construção. Nem sempre você precisa fazer tudo conectado dentro de casa. E aí você acaba trazendo parceiros para essa jornada. Então eu acabo apoiando nessa conexão entre a visão estratégica da corporação com a conexão da tecnologia, e aí eu desdobro isso junto aos times para que a gente consiga entregar ali squads, times ou um especialista de acordo com aquela necessidade do nosso parceiro. Então eu faço essa conexão estratégica entre os nossos parceiros e os meus times internos ali, escalando o que faz sentido. Legal. Quando você chegou na Nordem, quais eram os teus principais desafios? Assim, o que você disse? Quando você chegou, você olhou, puta, isso aqui é coisa que eu preciso resolver, e depois você conta como é que essa coisa se conecta com a proposta de crescimento da empresa, etc. Boa. A Nordem, ela, por muito tempo, ela foi pioneira. Perdão, pioneira não. Ela foi uma das principais empresas no mercado em oferecer gestão de projetos. Na sua primeira formação do board executivo, tinha o Américo Pinto, que hoje ele é um cara PMO global, um cara super referência no mercado. Sans, por exemplo, que foi professor da FGV, fez grandes projetos, foi CIO do Ponto Frio, cuidou do portfólio de projetos. Então, a empresa sempre foi muito focada nessa gestão de projetos. Com o tempo, a gente sabe que o mundo foi acelerando, novas formas de fazer produtos, projetos surgiram, e com isso a empresa ela teve uma adaptação na linha do tempo. Essa adaptação ela não é algo tão simples de ser organizado. Então, qual foi a minha primeira missão? Primeiro é posicionar a empresa no seu novo modelo de servir. O que é isso? Então, voltando, a Nordem sempre foi muito conhecida por esse processo de gestão de projetos, e nesse novo posicionamento a ideia é que eles entendam que a Nordem ela pode ser o seu parceiro estratégico, independente de qual seja o framework, independente de qual seja ali o ferramental que está por trás dos bastidores. A discussão não é sobre ferramentas, a discussão é sobre gerar resultado. Então a gente fez uma mudança no nosso modelo de servir,
porta para dentro, inicialmente, construindo ali mecanismos para poder servir bem os parceiros. E porta para fora, a gente começou a apresentar um novo portfólio. Um novo portfólio focado ali na gestão do produto, em construir times coesos de engenharia atrelados a uma necessidade específica de um parceiro. Então, não só olhando para o recorte de gestão de projetos, mas também para um recorte que ele é super amplo quando a gente fala sobre tecnologia, sobre produto digital, sobre eficiência e por aí vai. Então, esse foi a primeira missão ali na construção, na reconstrução da estratégia da empresa. Um baita desafio converter uma empresa que, originalmente foi uma empresa de projeto, uma empresa que era, inclusive, fazer isso com excelência, pelo que você está contando, né? E faz até hoje, tá? Isso não saiu do nosso core. A gente continua executando. Ainda continua no portfólio. Perfeito, exato. Mas agora vocês estão se posicionando como o quê? Como uma empresa que oferece capacidade extra para engenharias, pelo que eu estou entendendo da tua fala aqui, né? Para engenharias, para eventualmente aquela empresa que quer construir capacidade, inclusive, para dimensionar ou para evoluir com o seu produto. É isso que eu estou entendendo? Isso. Quando a gente olha para o cenário 23, nunca se discutiu tanto eficiência e eficiência digital. Eficiência digital você pode discutir várias coisas, como, por exemplo, o empilhamento de códigos, o empilhamento de funcionalidades que uma plataforma, que um produto, que uma empresa acaba oferecendo para o mercado, o que acaba não sendo atraente porque você tem 70%, 80% de algo que não é utilizado e apenas 20% de algo que efetivamente ativa valor. Então, você tem uma complexidade futura de gerir o seu legado. Então, a gente acaba entendendo que nós podemos ser um grande parceiro e entender essa necessidade de eficiência de um parceiro. Então, a gente passou a se posicionar nesse apoio mais estratégico, conectado à eficiência, e também outras coisas vão surgindo, como, por exemplo... Então, não é só sobre capacidade, ou não inclui capacidade? Inclui capacidade, tá? Então, por exemplo, você tem ali uma necessidade de alavancar um produto, uma estratégia, você tem ali uma capacidade adicional de um especialista que pode apoiar. Que esse, de fato, é o que você entende que é o grande alavancador de valor, né, de certa forma, que a Nordem tem a oferecer nesse novo posicionamento. Perfeito. Quando eu discuti com o Sans, que é o CEO da empresa, eu expliquei para ele que eu tinha uma dificuldade de entender o modelo de body shop da forma como é concebido no mercado e que a Nordem ela sempre se preocupou muito com isso, que é você não só simplesmente entregar o profissional, mas sim você entender a necessidade do cliente, entregar o profissional correto para a posição correta e não só entregar, mas também acompanhar o profissional e também a empresa nessa gestão. Tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para esse cenário 24, em que a gente passou por 23 discutindo caminhos para IA e focado ali na eficiência, agora a gente passa a entender que isso precisa entrar em movimento. A gente tem, por exemplo, o Copilot dentro do GitHub, que é uma baita estratégia para alavancar a eficiência de um código e tudo mais, mas a gente sabe que não é a realidade de várias empresas. A empresa tem dificuldade, por exemplo, se ela usa uma stack ou um repositório XPTO para absorver um novo repositório. Tem todo um processo de homologação, um processo complexo. A gente passa a construir agora uma capacidade nova que a gente está chamando de engenheiro de prompt, que é um cara que vai apoiar ali dentro de uma squad um processo em que o time tem todo o refinamento, o time tem todo um trabalho ali de construir o seu código, mas ele passa por esse cara que acelera o desenvolvimento. Então, a gente tem uma expectativa muito grande de ter eficiência não só na velocidade do código gerado ali na construção, mas também eficiência na qualidade do código. Caramba, sensacional. Então, você está falando de entregar capacidade na figura de capital humano, você está falando de entregar aumento de capacidade na perspectiva de aceleração e de otimização do uso do capital humano, de certa forma, né? É isso aí. E, além disso, aumento de capacidade ainda num direcionamento eficiente da estratégia. É disso que a gente está falando, né? É isso aí. Quando a gente olha ainda para 23, nós fizemos um crescimento no último semestre de 30%. Legal, do que a gente tinha. Parece bons números. São bons números olhando para um mercado que ele é mega complexo, mega competitivo e para um mercado em que a gente tem uma expectativa de que conforme o dinheiro fica muito represado, uma hora ele tem que ser solto.
E a gente tem essa expectativa que 24 agora, os investimentos nas grandes corporações, eles passem a ser acelerados. Então, a gente teve esse crescimento ali focado muito nesse processo de eficiência, de ter o parceiro perto, de fazer um trabalho conectado, e agora a gente precisa de escala. E para escalar, a gente precisa usar ali o uso de tecnologia, o uso de ações que vão trazer aí um crescimento, eu não vou dizer exponencial ainda, mas um crescimento que ele é bem importante para a empresa nesse momento. Muito interessante, Rafa, muito, muito interessante. Quando a gente estava conversando um pouco antes da gravação, você estava falando um pouco sobre estabilização, o que isso traz, assim, o que é isso? O que significa isso no dia a dia da Nordem? Boa. A empresa, ela, conectando a história anterior, ela passou por um processo de atualização do seu portfólio, vou chamar assim, quando a gente teve esse novo reposicionamento. Nesse fluxo de atualização, você também não pode mudar o seu modus operandi perdendo a sua base. Então, você tem que ter a sua base funcionando, porque é o que paga as contas. O pivotar sem contar para o cliente que aquele sonho que eu vendi não tem mais, né? Exato. Tem que manter a base lá e etc. Então, eu tenho que manter a qualidade no que eu entrego hoje. Então, o que é core, eu não posso perder, até porque é isso que mantém e sustenta a empresa, mas eu tenho que criar novas alavancas. Então, quando a gente fala em sustentar, basicamente nós passamos 6 meses da empresa garantindo que o que funciona super bem, ele tem que manter qualidade. Então, é aquele jogo, toda vez que chega um executivo na empresa, ele tem que se preocupar em entender no seu plano de 100 dias o que funciona super bem. Então, esse foi o primeiro passo que eu dei, foi entender o que funciona e não mexer o mínimo possível naquilo, porque é uma engrenagem que, de novo, pagam as contas, mas eu tenho que criar novas alavancas de crescimento. Então, o plano de estabilização passou por isso, Zé, da gente olhar para o que efetivamente funciona para a empresa, o que efetivamente ativa valor, e aqui nós estamos falando sobre parcerias muito fortes, nós somos parceiros muito fortes aqui, exemplos, SaaS Institute, que é um grande cliente nosso, Red Hat, HDI, então a gente tem que criar ali mecanismos que mantenham essa aproximação e essa gestão, e também a qualidade dos nossos consultores. Então, isso sempre funcionou super bem. A Nordem sempre teve uma pegada de manter ali o profissional com uma qualidade muito boa, seja nos seus processos, nos treinamentos, na forma como ele se relaciona com o cliente, na forma como ele pisa no cliente. Então, a gente sempre teve essa preocupação na linha do tempo e não poderia chegar e mudar o que funciona. Então, o plano de estabilização passou por isso. Legal, cara. Muito interessante, legal. Muito interessante. E, assim, olhando para 2024, né, esse ano que se inicia, assim, você tem uma ambição de fazer parceria com stacks tecnológicas, por exemplo, empresas, exemplo, AWS, Azure, Microsoft, alguma pretensão para isso? Perfeito, Renan. Acho que esse é um ponto bem interessante de contar para o mercado, porque a gente entende que esse mercado de consultoria, ele tem vários posicionamentos, né? Um dos nossos posicionamentos é essa questão estratégica de olhar para o negócio, para o seu negócio, olhar para o negócio, por exemplo, da Prudential, da Zenvia, e entender qual é a necessidade estratégica de construção. Nessa necessidade estratégica, nem sempre você precisa de uma inovação fechada, você nem sempre precisa construir algo dentro de casa. Muita coisa existe no mercado. E a gente tem grandes parceiros que ajudam a acelerar essa discussão. Então, hoje, por exemplo, nós temos parceiros, como eu falei, SaaS, em que constrói muitas soluções de prevenção à fraude, por exemplo, para o mercado, não só o mercado nacional, o mercado global. Red Hat com várias soluções, exemplos, as soluções focadas em single sign-on, que é oferecido, por exemplo, para vários órgãos do governo. Assim como DocSign, que a gente vem puxando agora uma parceria para poder oferecer os produtos. Zenvia também está na nossa discussão de NDA. Então, a ideia é que a gente tenha no nosso portfólio parceiros premium que reforcem a nossa estratégia. Então, no final do dia, não adianta de nada eu dizer para a sua empresa que ela precisa de um workflow, sendo que esse workflow eu não tenho nada chancelado. Então, a ideia é que a gente tenha aí grandes parceiros estratégicos nessa construção. E essa parceria ela está prevista aí para esse primeiro trimestre de 24. Legal, legal. Você está encerrando 23 com um resultado maravilhoso, assim, crescimento de 30% numa empresa
nesse mercado é um crescimento legal, principalmente do tempo que você está ali, que pouco mais, né? Acho que de metade do ano, né? Isso, aproximadamente 6, 7 meses. Então é um resultado bem legal. Olhando assim, para a tua visão de desafios 24, eu sei que você já contou um pouco aí da estratégia, etc. Tem algo que você queira complementar em termos de desafios e tua estratégia para 24? Eu entendo que a forma como a gente faz a gestão de um profissional de tecnologia, ela vem mudando. Então, as tecnologias elas vêm avançando e a gente precisa acompanhar essas mudanças. Então, quando a gente pensa na construção de um software, na gestão de um produto, existem ferramentais que hoje sustentam essa estratégia como um todo. Então, uma das formas que a gente vem pensando em executar em 24 é construir alguns capítulos focados nessa estratégia. Então, por exemplo, se eu tenho hoje um profissional de gestão de produtos, vou dar alguns exemplos de clientes aqui, na HDI, na Comgás, na Compass e por aí vai, esses profissionais, obviamente, têm um contrato de NDA, não necessariamente eles vão cruzar informações estratégicas desses clientes, a gente jamais faria isso. Porém, a gente tem ali a possibilidade desses profissionais trocarem dificuldades e figurinhas. Então, a ideia é que nesses capítulos, olhando para um mercado amplo, a gente consiga potencializar a nossa execução. Então, uma das formas que a gente vem pensando, Zé, além do uso de IA para essas construções, além das parcerias, esse formato de tribo potencializar o que a gente tem de vantagem, na minha opinião, que é olhar para um ecossistema de indústrias em que a gente está conectado. Desde a indústria de varejo até uma indústria financeira em que a gente pode ali aprender e neste aprendizado a gente tirar proveitos para poder potencializar os nossos profissionais. Legal, mais um acelerador aí, né? Sem mais dúvida, um acelerador. sem dúvida. Cara, a gente está chegando aqui nos minutos finais aqui do nosso papo. Eu queria que você desse um recado para o pessoal que está assistindo a gente. Primeiro, como é que as pessoas encontram a Nordem, né? Redes sociais, etc. Como que é a abordagem da Nordem para esse tipo de contato. E depois, para aquele cara que gostou do discurso, que se interessou, o que é que você entende que é a isca, assim, como que você vai atender ele melhor do que os outros, assim, diferencial mesmo. Boa. Dá esse recado aí. Vamos lá. A Nordem, ela está principalmente ela está em todas as redes sociais, mas principalmente no LinkedIn. A gente tem aproximadamente 46 mil seguidores no LinkedIn e tem uma curacidade ali de quem acaba abordando ali. Então, caso você queira acionar a Nordem, LinkedIn é o melhor canal. Porém, caso tenham dificuldades, por favor, podem me chamar ali no LinkedIn, Rafael Mazaro. Estou sempre à disposição para poder ajudar. Eu entendo que quem gostou do que eu falei e queira ali fazer uma troca e entender um pouco de como a gente aprofunda o que a gente faz, também me procurem, a gente troca essa ideia. E a gente, reforçando aqui a resposta, a gente acaba atacando 3 grandes dimensões tecnológicas, tá? Uma dimensão mais ampla, focada na inovação e na transformação de uma corporação, que vão desde treinamentos, na visão de estratégia do produto, da empresa, do produto, da escala, de data analytics, e depois mais 2 verticais que elas são super importantes, uma delas focada nas alavancas digitais. Então, você que tem um aplicativo e quer evoluir o seu aplicativo, entendendo quais são as necessidades do mercado, as necessidades do negócio. Então, a gente tem ali times coesos, especialistas coesos para poder apoiar nessa construção, e um outro sobre modernização tecnológica. Então, você que tem ali o seu legado, a sua inflexibilidade sistêmica para poder alavancar a sua estratégia e que gera super custo, a gente também tem uma estratégia de olhar para essa visão e produzir uma arquitetura intencional, produzir caminhos que vão deixar o seu processo mais leve para crescimento, tá? Então, é isso que a gente vem pensando aí, isso que a gente pode discutir no dia a dia aí com potenciais clientes ou com quem já está com a gente no dia a dia. Legal, se você gostou desse conteúdo, por favor, procure a Nordem aí. Esse foi o papo aqui, direto e reto com a Nordem, do Produto Piloto. Muito obrigado, Rafa. E se você gosta do Produto Piloto, se você segue a gente,
Comente o nosso conteúdo, manda lá o que você entende que a gente está fazendo de bom ou de ruim pra gente melhorar cada vez mais o conteúdo. Se você não segue, clica no sininho para seguir a gente ou vai lá nas nossas redes sociais, @Produto Piloto no Instagram e Produto Piloto no LinkedIn. Um abraço, galera! Uhul! Obrigado, pessoal.